Olá, pessoal! Boa noite! Uhul! Começando mais uma live. E eu já vou fazer o que enquanto o pessoal vai entrando? Já vou servir uma água na taça, né? Porque está um calor daqueles. E aí, pessoal? Sextou. Hoje, dia 27 de janeiro. Tô esperando o Instagram entregar a live. Bora lá. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje um tema polêmico. O pessoal tá chegando. Boa noite, meu povo. Bora lá, eu tava mostrando que eu já servi a minha água na taça. Galera que tá assistindo, já pega aí a água pra assistir junto. E vamos falar sobre este tema de hoje, né? Traição e arquétipos. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma influência? Então fiquem aí que vocês vão saber. Gia falou, muito calor. Pois é, um horror, um inferno. Aqui também tá complicada a coisa. Olá, pessoal. Eu só tô dando um tempinho pra esperar mais gente chegar. Mas quem tá por aí, uma boa noite. Eu vi que a Jéssica entrou, a Débora também. Sejam bem-vindas. Eu já queria avisar também que conforme tiverem alguma dúvida, coloquem aí pra mim que eu vou parando e vou respondendo vocês, tá? Olá, mamãe. Minha mãe sempre presente, sempre que pode. Boa noite. Então, gente, vamos lá. Vou começar, né? Quem chegou atrasado depois vai pro início, né? Depois dá uma rebobinada. Vamos começar a falar. Eu já queria dizer uma coisa, já que é um tema polêmico, né? Falar sobre traição. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que a traição, ela é algo que tem a ver com caráter, tá? Hoje eu vou explicar uma dinâmica que pode acontecer em relacionamentos que venham a gerar traição. Mas isso não quer dizer que só aconteceu por causa dessa dinâmica, não. Até porque talvez tu esteja assistindo, talvez tu conheça pessoas ou já tenha passado por situação de traição que não vai ter nada a ver com o que eu tô falando hoje, né? Então, tu pode vir a pensar, ué, mas isso nem aconteceu no meu relacionamento, ou não foi isso que aconteceu com aquele casal e também teve uma traição. Porque a traição tem a ver com caráter, tá? Se no início do teu relacionamento vocês sentaram e combinaram, este relacionamento não vai ser aberto, este relacionamento vai ser eu e você, vai ser um relacionamento monogâmico, nós não vamos ficar com outra pessoa, e um do casal vai lá e fica com outra pessoa, isso tem a ver com caráter, tá? A Débora falou, minha internet hoje está oscilando, quero ver ao vivo, mas com certeza vou rever. Ai, Débora, obrigada pelo carinho. Espero que a tua internet aí volte ao normal para te poder ver tudo junto, tá? Mas então vou seguir o baile aqui, tá, gente? Então é isso. Traição tem a ver com caráter. Combinado não sai caro, né? Então, se a dinâmica do relacionamento, se o combinado era este, então, né? Se alguém trair, aquela pessoa está errada, aquela pessoa cometeu, vamos dizer assim, uma infração dentro daquele combinado do relacionamento, né? E é isso. Aí cabe ao casal ver se vai seguir, se não vai seguir, se vai perdoar, se não vai perdoar. Mas eu vou deixar pra falar isso mais lá na frente, tá? Olha, agora entrou a minha sogra também, amei, tá? Minha mãe e a minha sogra curtindo a live, minhas super apoiadoras. Então, gente,
Primeiro, se tu caiu aqui de paraquedas, eu quero dar uma breve explicaçãozinha sobre o que são arquétipos, antes de falar qualquer outra coisa, porque senão nada do que eu disser vai fazer sentido, tá? Então, arquétipos, eles são imagens que ficam no nosso inconsciente. O que é isso? Elas têm informações que ficam no nosso cérebro, tá? Então, o nosso cérebro é essa grande caixa de informações que nós temos e elas guardam informações, tá? E essas informações não são assim só da Bruna. Essas informações, elas são de gerações e gerações de seres humanos que conviveram com certas coisas e essas coisas criaram uma imagem que está lá infiltrada na nossa cabeça e que a gente vê aquilo daquele jeito e pronto. Eu sempre uso o exemplo da mãe, tá? Quando a gente pensa sobre mãe, como que a gente pensa uma mãe? Eu vou dizer como eu penso, daí vocês veem aí se vocês também pensam parecido, tá? A mãe é aquela que nutre, que cria, que gesta a criança, que tem zelo, que educa, que é carinhosa, né? Eu acho que a grande parte das pessoas tem essa visão sobre mães, né? Tem até pessoas que falam, ai, mãe é padecer no paraíso, né? Então as pessoas têm uma imagem muito santificada da mulher quando ela se torna mãe. Tanto que isso é uma grande reclamação das mulheres, né? Ah, eu me tornei mãe e as pessoas não me veem mais como mulher. Elas me veem como um outro ser de outro planeta, sendo que eu sou a mesma coisa, só que agora eu tenho um filho. E isso acontece porque se criou uma imagem arquetípica da mãe na cabeça das pessoas, que tem muito a ver com a Maria, a Santa Maria, mãe de Jesus. Então as pessoas veem as mães como esse ser iluminado que cuida, que zela. Agora me respondam, talvez não nos comentários, se não quiserem escrever. Todas as mães do mundo são assim? Todas as mães do mundo cuidam, zelam, amam, fazem tudo pelos filhos? Não, nem todas as mães são assim, né? Então, o que acontece? Arquétipo é isso. É uma imagem que se forma no nosso cérebro e traz informações. A partir do momento que a gente ativa uma imagem na nossa vida, né? Literalmente, ativar a imagem é o quê? É olhar uma imagem, né? Então, eu quero ativar... Vocês veem que eu faço aí bastante conteúdo de arquétipos animais, né? Então, eu vou usar o último animal que eu trouxe. Eu quero usar a energia do alce. Gostei do que a Bruna falou do alce, me identifiquei e quero usar na minha vida. Tu tem que olhar a imagem do alce, entendeu? Isso é ativar. E aí, lá no teu cérebro, já vai ter informações contidas do que é o alce e essa energia vai começar a movimentar a tua vida. É isso que vai rolar, tá? Então, essa foi uma breve explicação do que é arquétipo, para ninguém ficar perdido, tá? Então, são informações que estão há muitas gerações nossas humanas no nosso cérebro e que a gente acessa elas. Ponto, tá? Então, isso são arquétipos. Agora, tem dois arquétipos que eu ando falando muito aqui, que é o do adulto e o da criança. Por que eu me toquei de começar a falar sobre esse assunto? Quando eu quis migrar e começar a falar sobre arquétipos animais, eu queria usar o fato de eu ser bióloga e eu amar a minha profissão, amar a minha formação, e eu querer trazer essa parte biológica para os arquétipos, né? Que legal, eu posso falar para as pessoas como esse arquétipo vai atuar na vida delas, falando da parte biológica do animal, explicando como aquele animal e como aquela planta se comportam na natureza e como que isso vai atuar na nossa vida. Beleza, e comecei a fazer esse conteúdo, só que aí eu me toquei. Opa, mas como é que esses arquétipos vão conseguir atuar nas pessoas se elas estiverem vibrando em um arquétipo de comportamento que é muito perigoso, que é o da criança.
E por que eu sei isso? Porque eu, por muitos anos mesmo, de adulta, vibrava no arquétipo da criança. E até hoje, se eu ficar bobeando, a criança birrenta volta. Né? Quero dar boas-vindas aí pro pessoal que foi chegando na live. Boa noite a todos. Gente, eu já dei uma introdução antes, eu já falei que essa live é sobre traição. E eu falei que, em primeiro lugar, traição é falta de caráter, porque se foi combinado entre o casal que o casal é para ser monogâmico, que eles não vão ficar com outras pessoas e o outro ficar, isso é falta de caráter, tá? Então eu já falei isso antes para já dar essa introdução e dizer que, né, eu não vou ser a pessoa aqui que eu vou estar defendendo traição, porque não vou, tá? E que em algum momento eu vou explicar como essa dinâmica pode acontecer relacionada a arquétipos, mas que essa dinâmica que eu vou explicar hoje, claro, que não vai explicar todas as traições do mundo, ok? Mas pode ser que tu se identifique, que tu já passou por isso, tá passando no teu relacionamento hoje, conhece uma amiga, um amigo que tá passando por isso, tá? Por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto. Também dei uma breve introdução do que são arquétipos e agora estamos falando da criança e do adulto, né? Então, o que é isso? Adulto é uma pessoa que tem responsabilidades. Ponto. Tá? Quando nós nos tornamos adultos, não só na idade, na vida, o que a gente faz? A gente trabalha, a gente paga conta em dia, né? Uma pessoa responsável paga conta em dia. É uma pessoa que tem cuidado e zelo pelo seu dinheiro, sabe que dinheiro é uma coisa importante. Não tem crença de que dinheiro é uma coisa horrível, coisa suja, não sei o quê. Não. Dinheiro é coisa boa e que a gente precisa para ter uma boa vida, né? O que mais que um adulto saudável tá fazendo? Tá construindo. Tá construindo patrimônio, tá construindo família, seja lá o que for família pra pessoa. Aqui eu não tô querendo dizer que casar e ter filhos é uma família. Não, é dentro do que tu acha que é família. Ah, família pra mim é eu estar morando com os meus amigos que eu amo. Ótimo. Família pra mim é casar com a pessoa que eu amo e eu não quero ter filho. Ótimo, tá? Ah, família pra mim é eu e a minha filha porque eu sou mãe solo. Sem problemas. Mas aí tu está sendo um adulto que está construindo coisas, tá? Seja lá o que for. Tá construindo uma carreira, tá construindo patrimônio financeiro, material, tá comprando outras coisas, tá fazendo teus corres. Isso é um adulto que tá saudável. A Dani falou, antes de tudo preciso elogiar esse óculos maravilhoso. Ai, meu Deus, esse óculos é tudo! Voltou a era Bruna com óculos decentes, tá, pessoal? Acabou o meu óculos do Leonard do The Big Bang. Então, vamos voltar aqui, né? Ganhei um elogio, já me desconcentrei, já fiquei toda nojenta. Então, esse é um adulto saudável. Quer dizer que essa pessoa não tem problemas? Que ela não chora? Que ela não se desespera? Que sei lá o quê? Claro que não. Vocês que estão olhando a minha live, a gigantesca maioria, pelo que eu tô vendo aí, é adulto. Né? Se não é todos, é praticamente todos. Então vocês sabem. É claro que em algum momento, deu um perrengue, fiquei com pouco dinheiro, esse mês eu vou ter que remanejar tal coisa. Ai, meu filho ficou doente, eu tive que faltar ao meu trabalho para ficar com meu filho. Um monte de perrengue que pode vir a acontecer na vida adulta e que o adulto se desespera também. Beleza. Tá, faz parte. O arquétipo da criança birrenta entra quando tu é um adulto que não tem atitude de adulto, tá? E como eu disse antes, eu sou a pessoa que tenho, assim, ó, propriedade para falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa que luto muito, inclusive, para me livrar desse arquétipo, né? Então, o que acontece? A pessoa adulta que vibra na criança birrenta é aquela pessoa adulta que ela não sabe ter responsabilidade, ela não sabe cuidar do dinheiro, ela só reclama. Tudo é ruim, tudo está contra ela. O mundo está contra ela. As coisas não dão certo, não é por culpa dela, é porque nada flui.
É o governo que tem problema, é o meu chefe que é horrível, é a minha colega que é invejosa, é a minha vizinha que é uma insuportável, é o meu marido que não faz não sei o que, ou a minha esposa que blá blá blá, é os meus filhos que não cooperam com nada. Vocês conhecem pessoas adultas assim, né? Aquela pessoa adulta que tu tá falando com ela e é só negatividade, entendeu? Tá? Eu não era tanto, tá? Mas sim. Mas sim, eu tinha essa questão de achar que tudo e todos não estavam a meu favor. Eu me via como uma coitada. Eu me via como uma pessoa que... eu não ganho nada de ninguém. Tudo eu tenho que sofrer muito para conseguir. E eu achava que isso era uma coisa horrível, né? Deixa eu tomar um gole de água na minha água na taça. Vocês também estão com água na taça aí? Pera aí, gente. Enquanto isso, vocês me interrompam, né? Porque vocês viram que eu falo enlouquecidamente, né? Então, qualquer coisa, vocês falam aí, tô com a dúvida em tal coisa, né? Então, qualquer coisa vão me dando uma interrompidinha aí. Então, gente, o adulto que tá vibrando no arquétipo da criança, ele se vê como uma criança. Então pensem, como é que uma criança que tá birrenta ali, ela se mostra nas situações que ela não gosta? Ela chora, ela grita, ela esperneia, ela tira as coisas longe e tá tudo bem, porque ela é uma criança e ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Agora, quando nós somos adultos e a gente segue fazendo isso, a gente não respira fundo assim, beleza, tá tudo dando errado, o que eu tenho que fazer agora? Peraí, que eu vou respirar fundo, se precisar eu vou chorar, mas eu vou me regular aqui porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer pra isso dar certo. Isso é um adulto que, estou sendo adulto, deu tudo errado, mas eu vou dar um jeito. O adulto que tá na criança birrenta, ele já chora e já fala, meu Deus, nada que eu faço dá certo, tudo que eu tento fazer não flui, não sei o quê, porque essa pessoa está contra mim, isso só deu errado porque essa pessoa fez não sei o quê, que não sei o quê, sabe? Então, é aquela choradeira e a pessoa não resolve. Ela só fica chorando, chorando, chorando as pitangas, desabafando com todos os amigos, falando o quanto a vida dela é difícil, o quanto nada anda, e tu conversa com a pessoa daqui 6 meses e a choradeira é sempre a mesma, porque a pessoa não vira a chavinha. A pessoa não quer melhorar, a pessoa não quer ser adulta, né? Porque a criança, o que acontece quando ela tá muitas vezes assim, né, desregulada? Ela vai receber uma atenção. Pode ser que tenha adultos que xinguem essa criança? Sim. Mas pode ser que tenha adultos que vão ali e vão acolher. Então, quando nós somos adultos e a gente tem muito isso da criança, na verdade, a gente quer ser acolhido. A gente quer ser acolhido, a gente quer que alguém pegue a nossa mão e nos ajude a resolver. Só que a gente está fazendo isso da forma errada, né? E aí, a vida não flui, porque adulto tem que fazer o que precisa ser feito e criança faz o que quer. Então, esse é aquele adulto que tudo tá dando errado, ele tá atolado em dívida, mas hoje eu mereço comer uma pizza. Daí ele vai lá e compra uma pizza. E ele quer descontar o problema naquilo. Mas hoje eu mereço ir numa balada. Aí vai lá na balada e compra aquelas vodka caríssima, gasta um dinheirão naquilo. Mas eu mereço comprar roupa na Shopee. Eu mereço comprar... não, é na Shein. Roupa é na Shein. Eu mereço comprar roupas na Shein e mereço comprar bandulacos na Shopee pra mim. Né? Vai dizer. Não tem gente aí que faz isso, né? Por quê? Porque tu tá... É como se tu estivesse usando essas coisas pra ser aquele adulto que estaria te acolhendo. Como tu não está tendo nenhum adulto pra te acolher, tu está se dando coisas pra se acolher e tu não tá resolvendo o problema. Inclusive, tu tá piorando o problema fazendo isso, né? Aquela coisa que a gente fala, eu mereço, né? Eu me ferro tanto, eu me lasco tanto, eu mereço. Então é isso, gente. Fiz toda essa explicação enorme pra vocês entenderem como que eu vou abordar essa dinâmica, tá? Então,
a criança, a pessoa que tá no arquétipo, pensem, eu estou falando para adultos aqui, tá? Não estou falando de crianças. O adulto que está vibrando no arquétipo da criança é um adulto que age como uma criança, tem comportamento infantil. Ponto, é isso. Sabe quando a gente vira e fala, meu Deus, fulano tem um comportamento infantil, ciclana tem um comportamento infantil. É isso, tá? São adultos que estão sendo infantis. Beleza? Agora vamos finalmente para os casais. Vamos chegar nessa parte? Então, olha só. Eu já fiz um Reels falando sobre isso. Existe uma dinâmica que pode acontecer em muitos relacionamentos, tá? Que é a dinâmica de um do casal ser o adulto e o outro do casal ser a criança, ok? O que acontece quando a gente tá buscando um relacionamento? A gente busca no outro que ele complete algo em nós, tá? Se a gente usar o lado biológico, a gente vai puxar para aquela coisa do o que me atrai naquela pessoa inconscientemente são os genes dela, porque eu enxergo ela como uma pessoa que vai ser uma boa provedora. Então vamos usar uma coisa bem biológica mesmo. Por exemplo, vamos usar eu e o Bico, tá? Usa aqui eu e meu esposo como exemplo. O Bico é um cara que tem um corpo XYZ, que eu gostaria que a minha prole tivesse genes dele e que eu acho que ele, com o que ele faz, ele provê pra mim, eu vou me sentir segura quando nós tivermos filhos. Ele pode olhar pra mim e ter a mesma sensação, só que vocês entendem que ninguém pensa isso, entendeu? Não vai vir na minha cabeça quando eu comecei a namorar com ele com, sei lá, 21, 22 anos, eu quero que ele seja o pai da minha prole. Ninguém pensa isso, né? Dos meus filhotes, dos meus filhos. Não, é algo inconsciente, tá? Pode ser que ele inconsciente também pensou, ela tem um formato de corpo que provavelmente, sei lá, é um formato de corpo que seria bom para ser mãe, eu quero que meus filhos tenham os genes dela, né? Ela, o que ela tem para me oferecer emocionalmente, me completa, sei lá, é algo inconsciente, né? A mesma coisa tem essa inconsciência relacionada a comportamento, ok? Geralmente, o que acontece quando a gente vai morar com a pessoa? Porque daí, isso que eu falei antes é o quê? O período do namoro, o período que tu tá conhecendo. Tem coisas que te atraem naquela pessoa. A gente não sabe o que é. Tu se sente atraído e pronto. Tanto que sempre tem aquele meme, né? De quando tu se atrai por uma pessoa que a sociedade não considera bonita. Daí tu vai mostrar uma foto da pessoa e fala assim, nessa daqui ele tá melhorzinho. Essa daqui ela tá melhorzinha. Por quê? Porque a sociedade não considera aquela pessoa bonita, mas tu considera. Tem alguma coisa naquela pessoa que te chama atenção. Tu quer estar com ela. É quando a gente se relaciona que a gente entende que isso aqui fora, é uma casca, né? Claro que é importante tu achar a pessoa bonita, tu, no teu gosto, porque gosto é que nem um umbigo, pra não dizer outra coisa, né? Cada um tem o seu. Mas tem algo que te chama atenção, é inconsciente, né? E aí tu vai se relacionando com aquela pessoa. Quando a gente tá namorando, já tem pessoa que briga no namoro? Tem pessoa que termina namoro, volta, né? Tem pessoa que já tem sinais no namoro, a pessoa não capta. Ela quer se enganar, ela quer pensar que não, mas vai se resolver com o tempo. Tem pessoas, eu já ouvi isso, tá? Da pessoa que tá namorando e aí isso é um relacionamento de muita briga, muita treta. E a pessoa fala, mas é porque a gente ainda não mora junto. Coitada da pessoa que fala isso. Chega a me dar uma dor no coração quando eu escuto. Porque só quem mora com alguém sabe. Que é o contrário. Quando tu vai morar com alguém, é que o bicho pega. Quem concorda, inclusive, escreve aí pra mim. Interaja, gente, pelo amor de Deus. Eu tô sozinha. Vou botar mais água aqui pra mim. Meu marido tá na live? Dá um oi aí, marido.
Me diga se tu concorda comigo. Tomar uma água. Hidrate-se. Um calorão. Então, gente, o que acontece? No namoro já tem esses sinais, e eu sempre digo, o namoro é pra terminar. Não sou eu que digo, não fui eu que inventei essa frase, mas eu peguei essa frase pra mim. Namoro é pra terminar. Porque se não terminar, se der tudo certo, tu vai morar junto com a pessoa. Agora, se na época do namoro já tava dedo naquele lugar e gritaria, então é hora de cada um ir para um lado e procurar uma pessoa melhor, uma pessoa que faça bem um pro outro. Tem pessoas que ficam juntos e só fazem mal um pro outro e não se tocam, que podiam estar com pessoas melhores, né? A Bárbara falou, morar junto é para conhecer realmente a pessoa. Exatamente, exatamente. Eu e o Bico, a gente morou uns 2 anos juntos antes de a gente oficializar a união. Porque é importante, gente. É muito importante. Muitas vezes tu tá num relacionamento de anos já com a pessoa e daqui a pouco acontece alguma coisa e tu, meu Deus, eu nunca imaginei que fulana faria isso comigo. Imagina tu sair do namoro e ir direto morar, assim, já casada no papel e tudo. É uma coisa chocante, né? Porque o morar junto, quando junta as escovas de dente, como disse ali a minha mãe, nossa, é complicado. A Débora falou isso mesmo. A minha mãe falou, sempre dizem que tu só conhece a pessoa quando juntar as escovas. É bem isso, né? Então, beleza. Tá namorando, quer ir morar junto, vai morar junto. O que acontece? Entra essa dinâmica do adulto e da criança. Tem pessoas que, quando estão na casa dos seus familiares, nunca moraram sozinhos, muitas vezes elas têm uma criação em que ali elas não precisam atuar como adultos, né? Tem muitos pais que pensam isso, quando ele sair de casa, ele que vire adulto na marra. E aí esses pais, eles ficam tratando esse filho como uma criança, inclusive na vida adulta. E eu acho, pelo que eu ando vendo, que cada vez mais está difícil sair da casa dos pais cedo, porque demanda dinheiro, demanda um monte de coisas e acaba que nós vamos ficando na casa dos nossos pais até uma idade mais elevada, que é uma idade que os nossos pais, inclusive, nos ajudaram a nós podermos trabalhar, juntar o nosso dinheiro para comprar alguma coisa, né? Quantas pessoas a gente conhece que fazem isso? Que tem 25, 30 anos, às vezes até mais, e ainda moram com os pais, porque essas pessoas estão ali juntando um dinheiro para poder comprar algo, né? Ou estão esperando, estão fazendo concurso público, estão fazendo coisas que essa pessoa precisa de uma ajuda. E muitas vezes quem dá essa ajuda é os nossos pais, né? Só que esses pais muitas vezes vão pensar assim, enquanto tá aqui, não me custa nada eu lavar a roupa dele junto com a minha, a louça dele junto com a minha, eu fazer a comida pra todo mundo, eu limpar a casa pra todo mundo. E o fulano, a fulana, que quando saírem de casa que lutem, porque daí eles vão ter a casa deles, eles vão ver como é. Só que aí essa pessoa vai pra um relacionamento vibrando no arquétipo da criança, porque ela não teve responsabilidade com nada. Pode ser que essa pessoa trabalhava morando na casa dos pais, mas o dinheirinho dela era só pra ela, pra fazer tudo que ela bem entendesse. Ela nunca precisou pagar uma conta, ela não tem noção de nada. E aí essa pessoa sai direto pra morar junto com seu cônjuge. Vocês estão entendendo aqui o babado, né? A Débora falou, eu tenho pra mim que a mulher tende a ser mais mãe, inclusive, do marido. Aí bagunça mais ainda. Sim, nós mulheres, a gente vem de uma sociedade que traz muito isso pra nós, né? Que a mulher tem que cuidar, a mulher tem que zelar pelos filhos e pelo marido. Só que nessa de zelar, tu vira mãe da pessoa. E apesar da gigante maioria dos exemplos ser de mulher sendo mãe do homem, eu conheço casal que o cara é o pai dela, né? Então, sim, vamos dizer assim,
95% dos casais que passam por esse problema é a mulher que é a mãe do cara. Mas tem uns 5% que é o cara que é o pai dela, né? E isso nós estamos falando de relacionamentos heteronormativos, né? Aqui tu pode usar isso para qualquer tipo de casal, tá? Porque até se for 2 mulheres, 2 homens, um pode vibrar no da criança e outro no do adulto. Não tem nada a ver com gênero, tem a ver com energia, tá? Então, isso é uma grande coisa que acontece. E como a Débora falou, o que acontece? Tem muitos lares que a menina tem que fazer tudo dentro de casa desde sempre e o menino não precisa fazer nada. Isso tá mudando, mas até pouquíssimo tempo atrás a gente via muito essa função, né? E inclusive de eu ver famílias, porque eu não tenho irmão homem, né? De eu ver famílias que assim, ó, o irmão homem podia levar a namorada pra dormir na casa. Mas as filhas mulheres, as irmãs, elas não podiam levar o namorado pra dormir, sabe? Bem machista, né? Então o cara, o que ele tem com essa... Qual mensagem que a família tá passando? Que tu pode fazer tudo que tu quiser, na hora que tu quiser, e tu é acima de mulheres. Porque aqui as meninas da casa podem bem menos do que tu, e ainda elas têm que fazer todo o serviço da casa e tu não precisa fazer nada. Esse cara vai chegar no relacionamento e ele vai fazer o mesmo com a esposa dele. Eu quero que tu seja pra mim o que eu tive a vida inteira na minha casa, né? A não ser que esse cara tenha uma virada de chave. Mas geralmente esses casais, eles vão se atrair. Então vai ocorrer essa dinâmica em que um do casal vem com essa coisa de ser uma criança birrenta, o outro do casal vem ser o adulto, aquela coisa de virar os opostos. Então, ao invés desse casal pegar junto, virar parceiro, sentar, conversar, resolver os problemas junto, como adultos, o que começa a acontecer? Brigas feias, como se fosse mãe e filho, pai e filha, filha e mãe, filho e pai, seja lá qual for o relacionamento que a pessoa tiver. E aí que entra todo o assunto de hoje. Vou tomar uma água. Qual é a sensação da traição? Por que a traição entra nesse tipo de relacionamento? Pensem o seguinte... Quando vocês viviam na casa dos pais de vocês, tá? E eu vou falar como menina, tá? Como menina aqui, e aí, pra quem estiver assistindo a live, tu coloca dentro da tua situação. Vamos dizer que eu era novinha e dei meu primeiro beijo, tá? Aquela emoção. Pra quem tu quer contar que tu deu o primeiro beijo, ou que tu tá apaixonada, né? Aquela tua primeira paixão, né, da escola. Pra quem tu quer contar? Tu quer contar pra tua mãe? Ou tu quer contar pra tua melhor amiga? Ou melhores amigas, né? A minha época era a época do telefone com fio, né, em casa. Aquele telefone que a gente ligava pras migas pra ficar falando no telefone. E os pais ficavam loucos porque a conta do telefone vinha alta. Quem aí passou por isso? Hoje é tudo no WhatsApp, né? Tudo no áudio, no WhatsApp, bem mais acessível. Mas vocês entendem que a gente não quer contar as coisas para nossa mãe. A nossa mãe não é a nossa amiga. Tu pode ter uma relação ótima com a tua mãe. Por exemplo, a minha mãe tinha muito diálogo comigo, né? Porque ela queria deixar claro que ela queria confiar em mim para as coisas. Ah, eu vou te liberar para te ir na festinha, mas eu tô confiando que tu tem, sei lá, 14 anos e que tu não vai beber, que tu não vai fumar, que tu não vai fazer sei lá o quê, né? Então ela tinha esse diálogo para querer dizer, eu tô aberta pro que tu precisar conversar, né? Porque eu quero ter essa confiança em ti, de tô te dando um voto de confiança, então, né? É essa troca. É isso que pais e filhos têm.
Mas pai e filho não são amigos, porque os pais são aqueles que têm que te botar limite. Os pais são aqueles que têm que te dizer não. Se tu contar pra tua melhor amiga que tu tá afim do fulaninho, a tua amiga vai dizer não, provavelmente ela vai te apoiar, vai achar o máximo, vai achar sei lá o quê. Talvez se tu contar pra tua família, começa aquela coisa, mas quem é fulano? E da onde? E quem são os pais? E o que ele faz? E o que... Nananana. Não, eu não vou deixar, né? Então, acaba que os pais viram aquelas pessoas que quando tu tá lá na adolescência, por exemplo, tu não quer ficar contando essas coisas pra eles, tu já conta quando aconteceu, né? Tu quer ficar de tititi ali com teus amiguinhos. Quando tu tem um relacionamento que uma das pessoas virou uma mãe, um pai e o outro é o filho, essa pessoa não quer contar as coisas pra ti. Essa pessoa não quer compartilhar as felicidades dela contigo. Então eu vou usar até o exemplo que a Débora botou ali, que muitas vezes a mulher se torna a mãe do marido. Quantos relacionamentos a gente vê que o cara, ele tem o grupinho de amigo dele pra tudo? Ele tem o futebol, ele tem o videogame, ele tem a sinuca, ele tem o barzinho, ele tem não sei o quê. E ele conversa um monte com esses amigos, eles têm grupo de WhatsApp. Ali que ele conta as coisas, ele se sente à vontade para contar as coisas da vida dele lá. E ele não conta para a esposa. Eu conheço vários casais que têm essa dinâmica, em que a pessoa não confia no próprio cônjuge para contar as coisas, que esconde coisas do cônjuge. Vários casais são assim. Ai, eu não vou contar pro fulano que eu tô guardando um dinheiro, porque ele vai perguntar pra quê, e aí não sei o quê, e eu não vou contar. E é vice-versa, tá? Porque a pessoa que tá atuando como adulto também não vai querer contar pra criança. Quando tu é mãe de uma criança, tu vai ficar contando pra criança? Olha, eu tô juntando um dinheiro porque eu vou comprar um carro. Aí eu vou pagar um boleto. A criança não quer saber disso. A criança quer saber quando que tu vai brincar com ela, de quebra-cabeça, de pega-pega. Quando que tu vai largar esse celular e vai me dar atenção? É ou não é assim que é uma criança? A criança quer atenção, ela não quer saber se tu tem problema na vida. Então, quando tu tá numa dinâmica dessa de relacionamento, pode reparar. São duas pessoas adultas, mas eles estão agindo como se um não fosse. Então, aquele relacionamento começa a viver essa dinâmica, né? Em que não tem confiança, não tem diálogo, tem muita briga, né? Geralmente, ou assim, ou é casal que tem muita briga, ou é um casal que não tem comunicação nenhuma. Não tem briga porque nem se falam. Perde a libido, tá? Por quê? Já falei isso num Reels. Adulto não se atrai por criança. Não deveria, né? Porque sabemos que temos esse problema na sociedade, mas adulto não é pra se atrair por criança. Então, quando tu tá num relacionamento com essa dinâmica, a libido cessa. Porque não existe mais vontade de estar com aquela pessoa. E aí, muitas vezes, esse relacionamento, ele já tá o quê? Com casamento no civil, imóvel, filho, coisas que viram burocracias para um término. E aí a pessoa se questiona, como é que eu cheguei até aqui? Agora já era, eu vou ter que ficar nisso aqui, porque vai ser muito mais difícil terminar do que... Meu Deus, me perdi. Peraí que eu vou aproveitar para ler o da Débora. Perde o diálogo, a comunicação leve e descontraída, só com outras pessoas. Exato! Exatamente! Aí tu vê o teu próprio cônjuge, quando tá com outras pessoas, rindo, contando, trifeliz, e contigo não é assim. Contigo é só patada. É tipo assim, como é que foi o teu trabalho? Aham. Bom, igual todo dia. Aí se é um amigo que pergunta, nossa, hoje no trabalho tu nem sabe, eles deram cachorro quente pra todo mundo. Daí tu fica assim, por que ele contou isso pro amigo dele e não contou pra mim? Sabe? Então, é esse tipo de dinâmica que começa a acontecer.
E aí, por essa dificuldade que muitas pessoas enxergam, tá? Porque o que eu falei ali não é um fato, tá, gente? É tipo, tem muitas pessoas que, quando veem que o relacionamento fracassou, bem entre aspas, tá? Quando a pessoa consegue, ela acorda, sai o véu da frente da cara dela e ela vê que ela tá nessa dinâmica, daí ela se enxerga nessa situação que eu falei, casado, com filho, com casa, com bens, a pessoa pensa, meu Deus, agora pra eu terminar vai ser um horror. Vai ser difícil, vai ser desgastante. Então é mais fácil eu ficar aqui e trair. Aí que entra, muitas vezes, onde começa a traição. A pessoa busca fora, já ouviram esse termo, né? Aí a pessoa tá buscando fora o que não tem em casa. Só que a forma que as pessoas dizem isso é uma forma como se tu tivesse feito algo pra faltar pra aquela pessoa. E não, gente. É ambos os lados. Ambos os lados do relacionamento fizeram coisas pra que chegasse a esse ponto, tá? E aí, quando a pessoa trai, eu vou trazer o que eu falei lá no início, a pessoa não tem caráter. Porque se a pessoa tivesse caráter, ela ia sentar com o outro e ia falar, olha, isso aqui não tá funcionando, eu não tô feliz. O que a gente faz em relação a isso? A gente separa, a gente faz uma terapia de casal, a gente tenta ajeitar, a gente tenta entender o que tá acontecendo com a gente. Por favor, me dá uma luz, porque eu não tô feliz. E eu não quero estar num relacionamento em que eu não consigo te fazer feliz e eu não estou feliz. Mas a grande parte das pessoas não faz isso, né? A grande parte das pessoas não tem Como é que é o termo que as pessoas falam? Eu tô com inteligência emocional na cabeça, mas não é isso. A grande parte das pessoas, elas não têm responsabilidade emocional com a outra. Então, ao invés de encarar essa conversa que vai ser difícil, porque é muito difícil falar isso, o que a pessoa faz? Só uma vez, né? Vou dar um pulinho ali, só pra dar uma vontade, uma coisa, não sei. A pessoa tá buscando o que ela vivia lá antes de ela ser casada, né? Quando namorava, aquela coisa de estar com uma pessoa só por estar, que tudo é alegria, tudo é diversão, a libido é muito alta. Ai, só de olhar pra pessoa tu já quer uau, né? Então, a pessoa procura a traição por isso. Essa é a sensação que a traição traz. A sensação de buscar ter de novo o que tinha. Só que ao invés de tu buscar isso com a pessoa que tu tá casado, tu vai buscar isso fora. Ou seja, isso nunca vai dar certo. E a traição é uma mentira. E já diria aquela famosa frase, mentira tem perna curta. Uma hora mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona e eu vou dizer, vai doer e vai machucar muito mais a família do que se tu tivesse lá no início sentado e falado, eu não estou feliz. O que a gente faz quanto a isso? Tenta resolver ou separa? A pessoa que ela não quer encarar, né? A pessoa que ela não quer encarar, ela faz isso. E geralmente a pessoa que trai é o que tem o papel de criança da relação. Não é a pessoa que tem o papel de mãe ou de pai. É a pessoa que tá no papel de criança da relação. Por quê? Porque a criança quer se divertir, a criança não tem responsabilidade, a criança, ela quer tudo que ela quer na hora que ela quer. Uma criança vai pra escola sozinha se os pais não mandarem, a não ser que ela ame muito a escola, ela não vai ir sozinha. A criança toma banho se os pais não mandarem? Não, né? A criança, ela junta os brinquedos dela sozinha se não tiver um adulto que fale, vai, junta? Não. Tanto que uma das maiores reclamações que eu vejo das pessoas que têm filhos é assim, meu Deus, todos os dias eu tenho que falar 1000 vezes a mesma coisa e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. É repetição que a criança aprende. Então, quando tu é um adulto que tu tá agindo como uma criança,
tu vai querer tudo que tu quer na hora que tu quer, tu não tem responsabilidade emocional nenhuma pelos outros, tu tá nem aí, então tu vai buscar a tua diversão. E a tua diversão muitas vezes está na traição. Muitas vezes as pessoas se acomodam no relacionamento e acham tudo normal. Sim, né? Pode acontecer. Pode não. Vamos combinar que a grande parte dos relacionamentos é assim, né? Porque o que acontece? Usando o meu exemplo com o meu esposo, é a única pessoa que eu morei junto. Eu tive outros relacionamentos, inclusive eu tive relacionamento que eu fui traída, né? E foi horrível. Por isso que eu posso afirmar, era 1000 vezes melhor tu ter tido coragem de falar pra pessoa que não tava bom e ter encarado a reação dela do que ter feito isso. Porque daí ainda por cima termina sem respeito nenhum pela pessoa. Porque tu não consegue mais respeitar aquela pessoa. E quando tu perdoa e fica, a gigantesca maioria das pessoas que fala que perdoa e fica, essa pessoa não perdoa. Ela ficou por outras coisas. Mas ela não consegue esquecer. Aquilo fica marcado. Dá um trinco na confiança que tu tinha por aquela pessoa, né? Eu sei que vai doer se a pessoa terminar contigo hoje e tu descobrir que ela já tá ficando com outras daqui 2, 3, 5 dias, sei lá. Tu pensa, poxa, terminou e já saiu. Mas ele terminou. Mas ela terminou. Quando a pessoa te trai e tu descobre, a primeira coisa que tu pensa é, por que não terminou comigo? Ia doer? Ia, mas eu não ia passar pelo que eu tô passando agora. Porque, como eu falei lá no início, se existe essa combinação entre o casal, o combinado não sai caro. Não tá feliz, termina. Não precisa fazer isso. Mas a pessoa que tá vibrando na criança, como eu disse, não tem responsabilidade. Então ela vai lá e faz, né? E aí, quando ela é descoberta e a pessoa xinga ela e tudo mais, ela se faz de coitada, meu Deus, é porque tu não fazia mais nada comigo, tu não sei o que, blá blá blá. Ainda bota a culpa no outro, né? Deixa eu ver aqui, a Dani falou, e algumas pessoas se sentem presas a relações, aceitam tudo porque são dependentes. Sim. Já ouvi uma mulher dizendo, se ele me traísse eu aceitaria, porque nunca trabalhei na vida. Meu Deus, que coisa mais triste, gente. Sério. Mulheres, busquem sua independência, né? Não posso abrir mão do que temos e conquistar tudo de novo. Isso dói. Nesses casos, Bru, a pessoa traída estaria vibrando na criança também? Eu tô pensando. Um pouco pode ser que sim. Um pouco pode ser que sim. Aí eu não diria que ela tá no que eu chamo de criança birrenta, mas ela estaria com um comportamento também de criança, de dependência, que isso é outra coisa que eu falo, né? A criança é aquela que depende dos outros pra tudo. Então, sim, eu acho que cabe dizer que ela também estaria sendo criança. Tanto que ela nem falou que foi traída. Ela disse, se me trair, vou aceitar. Bem conformada, né? Meu Deus, que horror. Deixa eu ver. A Ricarda disse, mas o casamento é uma eterna conquista. Então, enxergar o outro, perguntar como está, se arrumar para ela, ter um interesse pelo outro, exatamente. São essas coisas que no dia a dia vão fazendo esse relacionamento se renovar. Mas isso que tu falou, mãe, vem de um casamento em que os dois estão parceiros. Um não tá sendo mãe ou pai do outro, né? Os dois querem estar se conquistando o tempo inteiro, fazendo o melhor pro outro, pensando no outro, né? Antes eu disse que eu ia falar de mim e do Bico como exemplo. Quando nós fomos morar juntos, eu assumi uma postura, e eu vou dizer assim, ó, não é nem só o fato de ser mãe. Eu assumi praticamente um papel muito masculino, que eu queria mandar demais no Bico. Só que eu fazia isso não é porque o Bico vibrava no arquétipo da criança em si. Ele era quieto.
ele não me respondia. Então eu pintava e bordava com ele e ele não falava nada. O que aconteceu comigo? Porque eu vibro, eu já falei, tenho muitos problemas com o arquétipo da criança. Eu, Bruna, tá? Isso começou a me incomodar. Porque se eu vibrava no arquétipo da criança, eu não queria ser adulta. Eu não queria ter as responsabilidades que um adulto tem. E isso começou a me incomodar, né? Como é que eu vou explicar? Me gaguejei toda. Aquilo, eu comecei a ver, isso aqui não tá rolando. É só eu que decido tudo, eu que falo tudo. E aí eu até fazia assim, ó, por exemplo, chegava o dinheiro, eu que administrava todo o dinheiro da casa, eu que pagava todas as contas. E aí eu que tinha carro, né, o carro que a gente tem é meu. Aí eu que ia buscar tudo de carro, por exemplo, a ração dos cachorros, entendeu? Eu que ia comprar, era absolutamente tudo eu. Só que, como eu falei, isso não acontecia porque o Bico era uma pessoa largada que tava vibrando no arquétipo da criança e tipo, ai que maravilha, ela está fazendo tudo e eu tô nem aí. Não, a questão é que eu era demais. E ele nem falava, que pra quem conhece o Bico, por exemplo, a Dani é uma que conhece o Bico há muito tempo. Ele era muito quieto, então ele não se impunha. Isso começou a me incomodar muito. E aí, o que eu fiz? Eu sentei e conversei, tá? Talvez se fosse outros tempos, talvez quando eu era mais nova, em outros relacionamentos, pode ser que eu ia ficar fazendo coisas pra xingar a pessoa, ficar esculachando, ficar jogando coisa na cara da pessoa. Ali, eu resolvi sentar e falar. E aí, quando eu baixei a minha bola, porque eu tenho muito essa coisa, vocês veem que a minha voz é alta, né? Qualquer coisa eu elevo a voz. Então, a partir do momento que eu sentei com ele, falei calmamente, expus o que estava acontecendo, falei que eu estava me sentindo cansada, que eu peguei muita responsabilidade para mim. Naquela época, geralmente, eu trabalhava em 3 escolas ao mesmo tempo, em 3 turnos diferentes. Então, tinha dias que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, já tinha aula. Aí eu tinha de tarde de folga, eu passava a tarde inteira dormindo, porque eu estava exausta. Parece que eu não tinha tempo para ele. Porque eu peguei absolutamente, eu abracei o mundo, enfiei o mundo nas costas. E quantas de nós mulheres fazemos isso? Ou porque o cara é um atirado, que não quer fazer nada mesmo, ou porque a gente pensa que a gente tem que ter toda essa responsabilidade, que era o meu caso. O Bico é uma pessoa que desde o início do relacionamento ele já lavava roupa, fazia comida, lavava a louça, limpava a casa. Eu nunca precisei me incomodar de ter que estar ensinando ele a fazer o mínimo. Porque tem cara que vai para uma vida de casado, não sabe fritar um ovo, não sabe lavar a própria cueca. Tem mulher que vai morar com o cara e não sabe fazer nada também. E o outro, ele entra num papel de pai, de estar tendo que ensinar aquela pessoa, porque aquela pessoa não veio de casa com esse ensinamento. Eu não tive isso, mas eu agarrei todas as responsabilidades para mim. Quando eu sentei e conversei com ele, ele falou. Gente, isso para mim mudou o meu relacionamento. É por isso que eu comecei a trazer esse conteúdo, por isso que eu comecei a estudar cada vez mais, porque eu vi o quanto funcionou. A gente conseguiu frear uma coisa que ia virar ruim no futuro. Ia virar ruim. A gente estava virando amigo. A gente não estava virando aquele relacionamento que era gritaria, que era briga, que era traição. Não. Mas a gente estava virando amigo. Que também é uma outra coisa que pode acontecer nessa dinâmica de adulto e criança. Pode rolar esses casais que quase se matam brigando. Sabe aqueles casais que tu tá junto com eles num lugar, eles brigam na frente de todo mundo e chama a mulher de burra e chama o cara de idiota e tu fica assim, por que essas criaturas estão juntos se é pra estar se tratando desse jeito? Vocês conhecem casais assim, né? É horrível. Ou pode ser o casal que se trai,
né? E pode ser de ambas as partes. Eu falei que geralmente é o que tá no papel de criança que trai, mas pode ser de ambos os lados. Já diria aquela frase, chumbo trocado não dói, né? Então, pode acontecer. Pode ser o casal que perde completamente o diálogo. Aquele casal, sabe? Tem muito isso dos casais de antigamente, né? As pessoas não podiam se separar, que era feio. Então, muitas dessas dinâmicas aconteciam nos relacionamentos. E uma das dinâmicas é o casal não se falar. Tipo, tô nem aí pro que tu gosta, pro que tu não gosta, o que tu faz, o que tu não faz. É duas pessoas estranhas dentro de casa. Tem casal que nem dorme mais junto e tá lá, por puro e simples comodismo. Porque tem medo de começar de novo, que nem a Dani trouxe ali o caso da pessoa que falou pra ela, eu não quero começar de novo, eu não trabalho. É isso. Se um dia esse cara terminar com ela, Dani, nossa senhora, essa menina vai ter que se tratar pesado, né? Então, pode acontecer tudo isso. E pode acontecer o que tava rolando comigo e com o Bico. A gente tava virando amigo. E a gente conhece casais que são assim, a gente terminou porque a gente virou amigo. Tipo, a gente não fazia mais nada. A gente ficava junto, tipo, sei lá, olhando série, videogame, ia dormir junto, comia junto. Mas é isso. Não tinha mais libido, não tinha mais diálogo. Daí a gente achou melhor terminar. Não tem casais que são assim? Era o que o meu estava virando. Quando eu dei abertura pra ele falar, ele desabafou comigo e ele falou, eu não faço porque tu não deixa. Eu não falo porque tu nem deixa eu falar. E aí eu tipo, meu Deus, então eu quero que tu fale. E assim, gente, nós estamos entrando em 2023 no nosso 7º ano de relacionamento. E a gente não demorou muito pra ir morar junto, não. Então a gente já tem um bom tempo morando junto. E eu noto que dentro dessa caminhada, o tempo todo é isso de sentar e de novo colocar no eixo. Porque é óbvio, em algum momento vai acontecer alguma coisa, vai rolar algo que tem que fazer de novo. E senta e conversa de novo. A Lorena falou, e tem como reverter esses papéis de criança adulto? Tem. Tem porque sou a prova viva. Só que, claro, não é um processo fácil. A pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer melhorar. Um dos grandes problemas de lidar com casais é porque os dois do casal têm que querer mudar. Não adianta ser só um. Se for só um, aquela pessoa vai ficar desgastada. Ela tá fazendo tudo que é possível dentro do limite dela e tá correndo atrás e o outro lá, tipo, que bom que tu tá fazendo, não sei o que, mas a pessoa não muda. Então, sim, tem como reverter esses papéis, tá? No meu caso, quando me caiu a ficha que eu tinha esse comportamento muito infantil e eu vi que eu tinha pego um monte de responsabilidades que eu vou dizer que seriam adultas pra mim, como, por exemplo, pagar contas, eu comecei a conversar com o Bico. Eu disse, eu vou começar a deixar certas coisas pra ti. Eu preciso abrir mão do controle, porque o controle tá me deixando doente. E, ao mesmo tempo, pra eu lidar um pouco com essa criança que eu tenho, eu vou me permitir ter um pouco menos de responsabilidade pra eu conseguir deixar com que ela seja birrenta, porque eu era a criança birrenta. Então, quanto mais responsabilidade de adulto eu tava pegando, mais aquilo tava me adoecendo. Eu não conseguia mais lidar comigo mesma, né? Eu fiquei super obesa, obesidade grau 2, assim, eu tava extremamente estressada, eu tive até crise de pânico, eu tinha muita compulsão alimentar, porque eu descontava na comida todos os meus problemas, porque eu agarrei muita coisa. Então, a partir do momento que eu comecei a soltar esse controle, passar coisas pro Bico e confiar nele como meu marido, que é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade também. Tu já tá num relacionamento e tu acha que o outro não vai fazer como tu quer. Ele cozinha, mas não é do jeito que eu gosto. Aí ele faz bagunça na cozinha, eu não gosto.
Ai, o jeito que ele tira o lixo eu não gosto, o jeito que ele cuida do nosso filho eu não gosto. Poxa, por que tu está com essa pessoa, meu querido, se tu não confia em nada que ela faz, né? Foi isso que me caiu a ficha. Então, eu comecei a abrir mão do controle de diversas coisas pra ele. E hoje, a gente tem essa dinâmica muito boa, assim. Por exemplo, com a casa, né? Eu odeio varrer casa. Odeio. E o Bico, ele não se importa de varrer, de passar pano. Quando é pra dar uma limpeza na casa, que é só uma tapeada, ele varre e lava a casa em 20 minutos. Se eu fosse fazer, eu ia ficar 4 horas pra fazer isso, eu não estou brincando. Porque eu fico procrastinando e eu não gosto. E aí o videozinho no YouTube, e aí sei lá o que, e aí a minha cadela foi latir no portão, e aí eu começo a me distrair e a coisa não flui. Então, eu prefiro olhar pra ele e falar: por favor, limpe a casa aqui no dia da tua folga, o único dia de folga que tu tem na semana, porque tu vai fazer isso muito rápido, eu não vou fazer. Agora, como ele trabalha muito fora de casa, ele chega todos os dias num horário ruim, ele sai muito cedo. As coisas que eu gosto de fazer, eu faço sem problema. E ele sabe me elogiar e eu sei elogiar ele, que é uma grande coisa importante dentro dessa dinâmica de casal. Eu vejo que muitas mulheres se sentem desvalorizadas porque a sociedade coloca pra nós que esse trabalho doméstico é muito feminino, desde pequenos. Tanto que hoje eu tenho visto muitas mulheres já dando de brinquedo pros seus filhos meninos vassoura, rodo, cozinha, fogãozinho. Por quê? Porque homem pode limpar a casa, fazer comida tanto quanto mulher. E isso são coisas que vêm da nossa criação. Isso são coisas que vêm do local que a gente foi criado. Então, quando a gente começa a colocar desde pequenininho na cabeça deles que sim, tu pode fazer isso, ele vai entender. E muitas de nós mulheres, quando a gente chega nessa vida adulta, nessa vida de casada, tu vai fazer o serviço doméstico e aquela pessoa que não faz nada em casa, que tá vibrando na criança, não faz nada, nem pra te elogiar, ela presta. Nem pra virar pra ti e falar: muito obrigada, meu amor, porque tu faz tudo por nós, pela nossa família, muito obrigada porque tu faz o alimento, tu lava roupa, lava a casa, tu organiza tudo. Não. Geralmente, essa pessoa que tá se esgualepando de fazer tudo, ela não recebe nem um elogio. É aí que o amor morre, né? É aí que começa a ficar assim, poxa, né? Complicado. Tá linda com esse óculos, muito tua cara. Ai, muito obrigada. Ai, eu tô que tô hoje, tô me achando com os elogios do meu óculos. Homem não só pode limpar a casa, como deve, exato. Limpar, cozinhar, lavar roupa, exatamente. Tipo, que nem eu falei pra vocês, isso foi uma coisa que o Bico já veio pro relacionamento sabendo, eu não precisei ensinar. Isso é uma bênção, porque a grande parte das mulheres não passa por isso nos relacionamentos. É por isso que começa essa dinâmica de mãe e filho. Porque daí tu tá cansada, aquela pessoa não faz nada e tu fica tendo que falar: poxa, tu tem que lavar o box também, né? Tu ficou em casa o dia inteiro hoje, por que tu não lavou uma roupa? Esse tipo de coisa mata o relacionamento, porque tu tem que ficar falando coisa que a pessoa já tinha que saber, né? Tuas falas estão perfeitas. Ai, muito obrigada. Maravilhosa. Cheguei atrasadíssima. Ai, para, mulher. Assiste depois, gravada. Tá, gente? Mas então, eu vou... Que horas são? Que eu tô falando em loucos. Mais de 1 hora já. Hoje eu quis trazer essa live, claro que bem resumido, né, gente? Isso são conteúdos que eu tenho estudado muito, porque isso literalmente se tornou o meu trabalho, né? Vocês devem ter visto que vira e mexe eu coloco, que eu tô fazendo consultorias de arquétipos. E uma das coisas que eu estou focando é em relacionamentos. Porque eu sei que tem como mudar. Que eu mudei na prática. Só que, claro, não é uma coisa que só aqui com uma live eu consigo dar toda a explicação. Claro que não. Mas é legal eu passar essa informação para vocês já observarem se isso rola
na relação de vocês, se isso já aconteceu com alguma relação, se tem alguma pessoa perto de vocês que passa por isso, porque aí vocês já sabem. Aquele relacionamento em que um tá fazendo tudo e o outro tá fazendo nada, um tá agindo como um adulto, o outro tá agindo como uma criança. Adultos e crianças não se atraem. Esse relacionamento está fadado ao fracasso. A não ser que essas pessoas queiram mudar. Porque tem como, né? A gente sempre pode começar de novo. Desde que os dois queiram fazer isso. E claro, isso é difícil, né, gente? Isso é difícil. A grande parte das pessoas prefere começar de novo. Começar de novo ou trair, que é o tema da live de hoje, né? Porque a traição, ela dá essa sensação de tu buscar o que tu não tem mais. E vem, né, de uma pessoa que não tem caráter e não tem responsabilidade com o outro. Porque se ela tivesse responsabilidade, ela ia sentar e ia conversar. É muito bem colocado que tem que ter essa troca de tarefas. Exato! E assim, essa vida de casal, né, é uma coisa que a gente não deveria ter que estar falando pro outro. Se a pessoa tá enxergando, ela tinha que fazer. Se tu foi no lixo é ótimo, né? Espero que ninguém tenha ido no lixo. Se tu vai no banheiro, tem o lixinho do banheiro, botou teu papelzinho higiênico, tu viu que o lixo tá lotado, como é que tu não se toca que é pra tirar aquela sacola e jogar fora? E tem pessoa que não se toca. Porque ela, na vivência dela, ela nunca precisou fazer nada. Então ela se relaciona com alguém que vai fazer tudo pra ela, né? Pode ser que esse casal que tem essa dinâmica, eles deem certo se eles tiverem uma rede de apoio. Então, por exemplo, é um casal em que um dos dois é o adulto e outra é a criança. Mas eles têm, por exemplo, cozinheira, eles têm pessoas que limpam a casa, eles têm uma babá para os filhos que ajuda muito. Então, assim, a grande parte das coisas que são estresses do cotidiano acabam sendo terceirizadas pela pessoa, né, pela pessoa colaboradora que está ali prestando o serviço. Então, por mais que esse casal tenha essa dinâmica que um ainda tenha que estar mandando tudo e etc., esse tudo se torna menor. Mas eu não tenho local de fala quanto a filhos, porque eu sei que tenho pessoas da minha volta que tem babá e eles falam, sim, tem babá, mas o filho é meu e a gente tem muitas responsabilidades, sim, quanto a criança, e que a babá não faz tudo, obviamente. Então, tipo, não tá tirando 100% o trabalho que os pais têm com a criação daquela criança, né? Mas existe uma terceirização em que aqueles pais pelo menos têm um tempinho pra trabalhar, pra fazer alguma coisa, que nem colocar a criança na escolinha. Tu colocou na escolinha e tu vai pro trabalho, né? É o tempo que tu tem, né? Então, seria isso. Pode ser que esse casal, mesmo tendo essa dinâmica, dê certo se eles conseguem terceirizar muitas coisas que são estresses do cotidiano da maior parte das pessoas, né? Que é o quê? Trabalho de casa. Porque essa função de limpeza, ela é infinita. Tu lavou um prato, tu foi comer alguma coisa, tu já sujou um prato de novo, né? Tu fez comida hoje, tu lava aquele monte de panela, amanhã tu tem que fazer comida de novo, é um monte de panela. É isso que vai desgastando, né? Então, tem muitos casais que buscam, inclusive, tentar colocar coisas que ajudem nessa dinâmica. Por exemplo, comprar uma máquina de lavar louça, comprar um robozinho aspirador, sabe? Comprar algumas coisas que melhorem um pouco aquela função tão desgastante que é o dia a dia de uma casa. Porque é um saco. Qualquer um que tem a sua casa aí que limpa, sabe, né? A Cláudia falou, pequenas ações que fazem a diferença em um relacionamento. Com certeza, né? É tu fazer o mínimo e também tu elogiar o outro quando faz, né? E é até tu elogiar outras coisas, né? Ai, que linda que tu tá hoje, né? Fez a unha, ai, que legal, pro marido, botou o perfume que eu gosto, tá linda essa roupa que tu tá usando. Essas pequenas coisas que vão movimentando o relacionamento, a tu
sempre se sentir instigado por aquela pessoa, tu sempre querer estar melhor pra ela, porque tu sabe que ela presta atenção, né? O trabalho doméstico é ingrato. Por mais que tenha um esforço, passa despercebido. Sim, é horrível, é horrível. E na real, o que acontece, e é uma coisa que eu, Bruna, tenho que tomar cuidado, é... Quando a pessoa faz, a gente não enxerga, mas quando ela não faz, a gente enxerga e vai lá xingar. Esse tipo de coisa é ruim, né? Então, são coisas que dentro da dinâmica do relacionamento a gente tem que estar de olho. Mas eu acho que é isso, gente. Desculpa, até eu vi que eu saí bastante do assunto. É porque não tem como falar só pura e simplesmente de traição sem explicar todo o contexto, né? Eu posso fazer mais lives falando sobre esse tipo de assunto, de relacionamento. Eu acho muito importante, porque quando a gente vive é complicado, né? Ainda mais quando envolve filhos, né? Como eu já falei, não tenho lugar de fala ainda. Eu sou uma pessoa que quero ter filhos. Pode ser que as lives sejam mais enriquecedoras no dia que eu tiver. Pra eu ver como vai ser. Mas sem ter filhos, né? Eu já vejo o quanto é importante as pequenas coisas, né? Então, a Lorena perguntou antes, tem como inverter essa coisa? Sim, a pessoa que tá na criança tem que enxergar que ela tá agindo como uma criança e ela tem que começar a se mostrar pro adulto da relação interesse em aprender. E a pessoa que está se portando como adulta, ela tem que abrir mão e começar a deixar aquele que age como criança fazer as coisas e um ir apoiando o outro. Então, por exemplo, dá um ótimo exemplo aqui. Aquela pessoa lá nunca lavou a louça. Meu Deus, que horror, né? Vou dar um exemplo aqui. Nunca lavou a louça. Aí tu viu que aquela pessoa lavou a louça. Pode ser que ela não lavou perfeitamente, mas ela lavou. Daí tu fala, bah, muito obrigada, eu fiquei muito feliz. Tu me deu uma baita ajuda lavando a louça, assim. Vou ficar muito grata se tu seguir fazendo isso. A pessoa que fez vai se sentir feliz e tu pode não tá achando o bicho, mas dá uma incentivada, né? A mesma coisa a pessoa que tá agindo na criança. Olha, eu já aprendi agora a lavar a louça, o que mais que eu posso te ajudar, né? Eu quero aprender, não deixe de me ensinar. E fazer essas pequenas trocas, isso no cotidiano, e também pensar em si, né? Aquela coisa, hoje eu vou convidar minha esposa pra gente jantar fora, né? Eu pensei em tal coisa, eu acho que é a cara do fulano, vou dar esse presente pra ele. Aquelas coisas que te fazem se sentir amado. Sabe quando a pessoa que tu ama, ela aparece do nada com uma florzinha que ela achou ali na calçada? Às vezes aquilo ali é mais especial pra ti do que a pessoa ter ido numa floricultura ou ter encomendado uma floricultura, porque ela tava andando na calçada, ela enxergou a florzinha e ela lembrou de ti e trouxe, tu se sente especial. Umas coisinhas bobas, assim. O Bico, ele faz origami. E vira e mexe, quando a gente vai comer em algum lugar, ele faz origami com o guardanapo do lugar, ele faz uma rosa e ele me dá. E eu tenho uma caixinha com um monte dessas rosas de origami. Nem é uma flor verdadeira. E eu me sinto especial porque ele tá lá e ele pensou em mim, ele fez, ele me deu, né? Então, são essas pequenas coisas que vão mudando essa dinâmica de criança e adulto, vão tornando os dois adultos e parceiros. E muito diálogo, gente. Meu Deus, como eu bato nessa tecla. Diálogo. Nem que saia uma treta, uns gritos, umas coisas assim, mas diálogo. Nem que tu peça desculpa depois, me exaltei, foi mal, mas não vamos perder o diálogo, que com certeza é a coisa mais importante, sinceridade e diálogo. A Cláudia falou, esse óculos do poder, amei. Ai, Cláudia, eu não sei se tu lembra, mas quando eu fiz a consultoria contigo, eu mandei a foto desse óculos perguntando se ela entrava dentro do conselho que tu tinha me dado, e tu falou que sim. Tu que foi a minha incentivadora de comprar este óculos. Nem sei se tu lembra, mas ele é maravilhoso. Vou ver tua live desde o início, porque esses minutos valeram ouro cada palavra. Ai, que linda!
sério, muito obrigada. Gente, eu vou encerrando por aqui. Mas o meu direct está sempre aberto para vocês, porque eu sei que tem pessoas que têm vergonha de escrever na live, porque alguém pode, né, ficar com vergonha, que os outros saibam que tá passando por algum problema, mas pode me chamar no direct, a gente troca uma ideia sobre isso, e eu tô aqui, ó, suando literalmente, porque tá calor, né, tô suando aqui, estudando muito pra trazer muito conteúdo de valor pra vocês, pra gente fazer a nossa vida melhor, né, em todos os âmbitos, pessoal, profissional e em relacionamento, essa é a ideia. A Cláudia botou claro. Ai, gente, a Cláudia é maravilhosa. Ela que fez a live comigo do ano novo, das cores do ano novo. Ai, que tudo! Essa live foi muito válida. Obrigada pelas dicas. Vou até elogiar o boy aqui. Isso aí, Bárbara. Elogia o boy. Quando ele faz coisa boa, a gente elogia. E quando não faz, a gente dá uma chamadinha de atenção também, né? Que tá tudo certo. Desde que não tenha uma brigalhada, tá ótimo. Ai, Giovana, que amor! Olha, desde o início, depois, eu botei a live para as 21 horas, porque eu sempre botava às 20, e eu via que muita gente não participava. Mas se eu botar a live para as 22 horas, acho que fica muito tarde, né? Mas eu sempre deixo a live salva, então depois tu vai ali e assiste desde o início, tá, Giovana? Ai, que coisa boa te ver aqui. Obrigada, Cláudia. Eu amei a tua participação e a de todo mundo que tá aqui. Muito obrigada, gente. E um beijo enorme pra vocês, bom final de semana e até a próxima live.